performance para um strategist? A alta performance, ela visa realmente olhar a sua vida de cima, de uma forma clara, de uma forma precisa, de uma forma objetiva. Ela olha a sua vida bem de cima. É por isso que a alta performance ela tem 6 pilares. Ela olha para a sua vida de uma forma holística. Os 6 pilares da alta performance são: primeiro pilar, profissional; segundo pilar, financeiro; terceiro pilar, corpo e mente; quarto pilar, controle emocional; quinto pilar, relacionamentos; e sexto Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio aqui da Strategist Class. Aqui eu compartilho com você técnicas, estratégias e ferramentas para fazer com que você viva em alta performance, alavanque seus resultados e se torne, de fato, um Strategist para viver o Strategist Lifestyle. Muito prazer, o meu nome é Vitor Coach. Eu vou compartilhar com você como que eu comecei essa jornada de ensinar alta performance para outras pessoas, de ensinar para outras pessoas como que elas podem viver o Strategist Lifestyle, como que elas podem alavancar os resultados dela. Que estratégias, que técnicas, que ferramentas são utilizadas e o que de fato é ser um Strategist, o que de fato é o Strategist Lifestyle e o que de fato é o Climb SUS. Eu comecei a minha jornada exatamente aos 13 anos de idade. Em um belo dia, estava literalmente um tédio. Eu estava nas férias do colégio quando eu realmente tive acesso a um novo tipo de jogo. E esse jogo foi o chess, ou, se você preferir, o xadrez. E ali jogando xadrez entre amigos, eu percebi que eu tinha habilidade para o jogo. Eu percebi que fazia muito sentido jogar xadrez. Não era um jogo de azar, mas sim era um jogo de estratégia, era um jogo de habilidade e que eu vi que eu tinha habilidade para aquilo. Aliás, desde criança eu sempre gostei de estratégia. E ali jogando xadrez, eu entendi que eu tinha muita habilidade, muita afinidade para poder jogar xadrez. É lógico que eu não ganhei de imediato dos meus colegas e amigos, mas eu fui me desenvolvendo e com o tempo eu comecei a ganhar deles. Até que realmente do offline eu fui para o online. Jogando xadrez online em diversos sites, eu comecei a me tornar, literalmente, eu já comecei a ser um jogador mediano. Ou seja, um jogador, de certa forma, medíocre. Mas eu queria ir para o meu próximo nível jogando. E aí, com o tempo, eu comecei a perder daqueles jogadores. Porque, pelo menos online, eu tinha acesso para poder jogar com várias pessoas de vários países do mundo. Em vários estados também do Brasil. Então eu continuei jogando, só que eu comecei a perder muito jogando xadrez com eles. Até que chegou um momento onde eu entendi que eu tinha que fazer algo diferente para poder ganhar deles, porque tinha algo que eles sabiam que eu não sabia. Então eu continuei jogando, só que aí eu fui buscar conhecimento. Só que antes de buscar conhecimento ainda não estava claro para mim. Então o que eu fiz? Eu entrei realmente em grupos, em fóruns online de xadrez, para poder entender o que os jogadores de xadrez, sejam eles iniciantes, sejam eles intermediários, sejam eles avançados, o que eles fazem. Então eu entrei em vários grupos de enxadristas profissionais para entender de fato o que eles fazem para poder ser os melhores do mundo no xadrez. E foi ali, nesses grupos, navegando nesses grupos para poder ver algo de diferente que eles faziam, que eu encontrei o seguinte link de um blog, onde estava escrito: desenvolva qualquer habilidade e se torne-se um mestre dessa habilidade. Cliquei direto nesse link, fui redirecionado para uma página em um blog. Nessa página, nesse blog, eu realmente tinha ali várias técnicas e estratégias de alta performance. Mas ali estava escrito: alta performance é a capacidade de você atingir o seu máximo potencial em qualquer habilidade. Caso você queira se tornar um mestre, seja na sua profissão, seja para desenvolver uma habilidade específica. E eu comecei a ler aquelas estratégias de alta performance e, como era algo diferente, algo que eu nunca tinha feito na minha vida, eu falei: vou testar.
testei e comecei a aplicar aquilo na minha vida. E aquelas 10 estratégias, aquelas 10 ferramentas que estavam sendo ensinadas ali naquele blog, comecei a aplicar elas e ao longo das semanas eu comecei a ver um certo resultado na minha vida pessoal e também no xadrez. E eu falei, nossa, eu tenho muito mais controle emocional, eu tenho muito mais foco, eu tenho muito mais concentração aqui no jogo, estou sendo muito mais produtivo. Então eu conseguia ver com clareza 2, 3 jogadas à frente. Eu tinha mais resiliência. Então não tomava impulsos nervosos durante o jogo. Eu não deixava que qualquer falta de não clareza me atrapalhasse no jogo. E aí eu comecei a eliminar crenças limitantes sobre o xadrez que não era possível, né? Então eu tinha muitas crenças limitantes de que não era possível ganhar o jogo do xadrez contra aqueles jogadores. E aí eu eliminei essas crenças, eliminei pensamentos negativos, tudo que fosse necessário, que ensinavam nessas 10 estratégias. E como foi muito transformador para mim essas 10 estratégias, e eu comecei a realmente ver uma diferença na minha performance e, lógico, nos meus resultados, eu comecei a buscar mais ferramentas de alta performance. Foi aí que eu comecei a buscar cursos, foi aí que eu comecei a buscar livros, foi aí que eu comecei a buscar mentores, podcasts, canais no YouTube voltado para isso, foi aí que eu comecei a buscar sites, blogs, tudo que fosse voltado em conhecimento sobre esse tipo de assunto. Então tudo sobre alta performance eu comecei a ler. Técnicas e estratégias, e eu começava a testar tudo. Testava passo a passo e eu aplicava no jogo. E aí eu comecei a ver o resultado. Até que nessa jornada eu me tornei um xadrista profissional. Eu me tornei muito bom no jogo de xadrez. Claro, lógico que eu não só li sobre alta performance. Eu alinhei alta performance e xadrez. Até que, quando eu potencializei os dois, eu vi um grande resultado. E aí, ao longo dessa jornada, eu desenvolvi uma metodologia. Na qual essa metodologia não tinha um nome ainda. Mas eu já tinha desenvolvido uma metodologia, porque para poder jogar xadrez, eu tinha que ter uma rotina, eu vi que eu tinha uma rotina, eu vi que eu tinha um lifestyle, eu vi que eu utilizava as estratégias e técnicas de produtividade, eu vi que eu tinha utilizado técnicas e ferramentas para poder ter mais foco, eu vi que eu tinha desenvolvido técnicas para poder ter mais controle emocional e muito mais inteligência emocional, eu vi que eu tinha utilizado estratégias para poder me relacionar melhor com as pessoas, então eu entendi que tudo na minha vida tendia a influenciar os meus resultados no jogo. Tudo. Detalhe por detalhe da minha vida. E foi aí que eu entendi que na nossa vida tem 6 pilares para poder entrar na alta performance. E esses 6 pilares são profissional, financeiro, corpo e mente, controle emocional, relacionamentos e espiritualidade. Entrando mais a fundo, estudando em livros, cursos, a metodologia foi se desenvolvendo. Até que chegou um momento em que xadrez não fazia mais sentido para mim. Algo tinha mudado em mim que tinha despertado e tinha falado, olha, xadrez não faz mais sentido para mim. Eu tenho que buscar outra coisa. Eu vou buscar outra ferramenta, outra coisa para poder fazer sentido para mim, porque xadrez literalmente não faz mais sentido para mim. Então eu vou buscar uma outra ferramenta, uma outra estratégia para poder me levar para o meu próximo nível. Então, nessa época, eu já estava estudando muito também sobre propósito, sobre missão, sobre paixão, sobre arte, sobre encontrar de fato aquilo que te toca. E aí eu comecei a entender todo esse framework. Aí, primeiro de tudo, eu entendi o que era ser um strategist, e aí eu criei o Strategist Lifestyle. E o que é ser um strategist? Strategist, traduzindo do inglês para o português, significa uma pessoa que vai para o próximo nível dela. No caso do xadrez, no caso os enxadristas profissionais, as pessoas mais bem capacitadas, os enxadristas de excelência que ganhavam muito no jogo, eles se preparavam muito constantemente, conscientemente, eles se preparavam para ganhar os jogos de xadrez. Então eles viviam em alta performance, literalmente. Eles tinham um lifestyle estratégico para poder ganhar os jogos de xadrez. E foi aí
que tinha um conceito que eles usavam que era a pessoa ser um strategist. Strategist significa estrategista. E aí eu trouxe esse termo do xadrez para a alta performance. Só que para a alta performance, não no sentido de que para a pessoa se tornar um profissional de alto nível no xadrez. Não, é para a pessoa poder se tornar um profissional de alto nível em qualquer mercado, em qualquer área que ela queira atuar. Uma pessoa para ela poder se tornar realmente um bom estudante, se tornar uma pessoa que queira desenvolver uma habilidade específica. Então eu entendi esse conceito, eu trouxe esse conceito. Onde que na minha concepção, o strategist é uma pessoa que sim, ela busca alta performance, ela busca ser 1% melhor a cada dia e ela busca realmente ter clareza daquilo que ela quer. Mas a essência do strategist, na realidade, é a intenção. Ela sabe o porquê que ela faz aquilo que ela faz. Ela entender, ela se questionar constantemente. Ela busca ter clareza. Então, quando falta clareza, ela fica meio perdida. Então, ser um strategist significa buscar clareza, significa buscar intenção. Então, a intenção, ela tende a acontecer quando a gente se questiona constantemente sobre cada coisa que a gente faz na nossa vida. De forma consciente, de forma consistente e diária. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Mas o Strategist Lifestyle? O que seria Strategist Lifestyle? Strategist Lifestyle, Strategist estrategista, Lifestyle estilo de vida. Estilo de vida estrategista. O Strategist Lifestyle, ele inclui, eu cheguei ao framework que o Strategist Lifestyle, ou seja, o estilo de vida para a pessoa poder ir para o próximo nível, inclui 3 elementos. Os 3 fundamentos que são, primeiro fundamento, propósito. Segundo fundamento, action. E terceiro fundamento, alta performance. No primeiro fundamento, a pessoa precisa encontrar o propósito dela. Algo que toca ela, algo que ela gosta de fazer e algo que tenha significado para ela. Não basta só ela gostar de fazer algo, aquilo tem que ter significado para ela. Então, esse é o primeiro framework para a pessoa poder viver o Strategist Lifestyle. Encontrar o propósito dela. Primeiro fundamento. O segundo fundamento é action. Ok, encontrei algo que eu gosto de fazer, encontrei algo que me toca na essência, agora eu vou entrar na action. Agora eu vou fazer isso acontecer em alta intensidade. Isso é a action. Action, ação. Ok, meu propósito se conectou com a action. E agora a gente vai para a alta performance, que é o terceiro fundamento. Ou seja, a gente vai realmente hackear cada área da nossa vida. E o que é alta performance para um strategist? A alta performance, ela visa realmente olhar a sua vida de cima, de uma forma clara, de uma forma precisa, de uma forma objetiva. Ela olha a sua vida bem de cima. É por isso que a alta performance, ela tem 6 pilares. Ela olha para a sua vida de uma forma holística. Os 6 pilares da alta performance são: primeiro pilar, profissional; segundo pilar, financeiro; terceiro pilar, corpo e mente; quarto pilar, controle emocional; quinto pilar, relacionamentos; e sexto pilar, espiritualidade. Quando você entende como cada um desses 6 pilares funciona, é onde que o seu resultado e a sua vida muda. Através desses 6 pilares, através desses 3 fundamentos desse framework. Então qualquer pessoa que queira viver o Strategist Lifestyle, ela seguindo isso, ela não tem outro caminho a não ser ter o resultado para ela poder ir para o próximo nível. Eu resolvi começar a empreender e ensinar exatamente a metodologia que eu utilizei para poder ter os resultados que eu tinha no xadrez. Só que eu não sabia se exatamente a metodologia iria funcionar para qualquer tipo de profissional. Então eu comecei a realmente, nesses grupos de xadrez onde eu estava presentes, e vários outros grupos sobre empreendedorismo que eu comecei a entrar para poder me dedicar ao meu novo propósito, eu comecei a compartilhar com eles o conhecimento do qual era ensinado nessa metodologia. Que na época eu não chamava de Climb SUS, eu não tinha um nome específico, no qual eu ensinava algumas estratégias para eles sobre o que tinha gerado mais resultado para mim. E, sem sombra de dúvida, eles começaram a comentar
sobre o que eu havia ensinado para eles, onde foi totalmente transformador e que gerou muito resultado na profissão deles, tanto no xadrez, quanto estudantes, quanto empreendedores, onde gerava muito mais resultados no campo de batalha onde eles estavam atuando. Isso foi transformador para mim. E foi aí que eu comecei a realmente me dedicar muito mais a essa metodologia. Onde eu comecei a procurar estudos científicos, comecei a me dedicar mais ainda em livros, comecei a me dedicar mais ainda em cursos, em treinamentos, em ferramentas para poder criar essa metodologia. E eu desenvolvi essa metodologia através de um e-book primeiro. Primeiro eu criei um e-book. Depois desse e-book eu criei um curso. Aí nesse curso eu comecei a ensinar essa metodologia. Em 2016 eu abri minha primeira turma desse curso. E assim, os resultados que as pessoas iam compartilhando comigo, que elas iam tendo com base no que era ensinado nesse curso, era muito transformador, assim. Era algo que não tem como dizer. Tem que simplesmente ver, a gente simplesmente sente. E quando a gente vê o resultado, não tem como desver. A gente simplesmente vê, não tem como desver o resultado quando ele está ali claro, preciso e objetivo. E aí eu comecei a ficar viciado em ouvir as histórias das pessoas que elas iam tendo. Porque isso, é algo que eu estou impactando as pessoas. Não é só o jogo do dinheiro, não é só financeiramente falando, mas eu estou criando um negócio baseado em transformação das pessoas, em levar as pessoas para o próximo nível delas. E quando eu ia escutando o estudo de caso dessas pessoas, quando eu ia escutando elas falando que ela era X, agora ela era Y, a pessoa estava no ponto A e foi para o ponto B, isso gerou um impacto muito positivo em mim, que eu falei, nossa, eu tenho que ensinar exatamente essa metodologia para mais pessoas. E eu não posso parar. Em 2017 a gente entrou a fundo, em 2018 a gente continuou, 2019 também, 2020 também, e a gente vai continuar nos próximos anos indo para o próximo nível, ensinando conteúdo de extremo valor para as pessoas. Então, basicamente, o que a gente ensina exatamente dentro do Climb Source? Se for para a gente especificar assim, primeiro de tudo, tudo começa no propósito. A pessoa encontra o propósito dela, e aí vem a pergunta, como que eu encontro o meu propósito? A grande sacada sobre encontrar o propósito, a intenção é autoconhecimento e ter clareza para poder enxergar as oportunidades quando elas passam ao nosso lado. Por muitas vezes, o nosso propósito ele está bem na nossa frente, só que a gente simplesmente não consegue ver porque a gente está cheio de crenças, de dogmas, de paradigmas. É muita coisa acontecendo durante o dia, onde isso limita a nossa capacidade de enxergar mais oportunidades e possibilidades que estão à nossa volta de manifestar o nosso propósito. Então fica difícil encontrar um propósito. Então, primeiro de tudo, é a pessoa se livrar desses dogmas, desses paradigmas e de tudo isso que está atrapalhando ela de enxergar a possibilidade. Ela buscar clareza, ela buscar calmaria, ela buscar presença no momento. E aí ela constrói o primeiro fundamento. Logo depois ela vai para o segundo fundamento, que é a action. Depois que ela encontrou um propósito, algo que tem significado para ela, ela vai tender a entrar na action, ela vai tender. Logo depois que a pessoa encontrou o propósito dela, ela basicamente vai tender a entrar na action e ter a consistência necessária para poder manifestar o seu propósito para o mundo. Mas vai chegar um momento em que essa consistência e essa disciplina vai realmente acalmar e essa pessoa vai tender a entrar em um estado de burnout. Ou seja, ela vai parar. Por algum problema nos relacionamentos, por algum problema de saúde, por algum problema físico, mental ou emocional, por algum problema financeiro ou na área profissional, ou algum problema emocional, essa pessoa vai tender a parar de realmente fazer o que é necessário para ela manifestar o seu propósito da melhor forma possível, para ela poder entregar o resultado da melhor forma possível,
Para ela poder alcançar um objetivo ou um resultado específico, ela vai tender a parar. E aí que entra a alta performance. E aí que entra os 6 pilares da alta performance. Alta performance no ponto de vista do Study significa a pessoa, sim, está vivendo um propósito no qual gere significado para essa pessoa. Sim, ela vai entrar na action e fazer acontecer, só que ela vai buscar masterizar tudo isso que ela está fazendo. Ela vai buscar masterizar o dia a dia dela. Ela vai buscar masterizar e refinar o lifestyle dela. Dentro da alta performance, a gente olha para a vida da pessoa de uma forma holística. Ou seja, a gente olha para a vida da pessoa de cima, não de frente, mas sim de cima, visando todas as áreas da vida da pessoa. E aí, dentro da alta performance, a gente tem 6 pilares. Primeiro pilar, profissional. Segundo pilar, financeiro. Terceiro pilar, corpo e mente. Quarto pilar, controle emocional. Quinto pilar, relacionamentos. E o sexto pilar, espiritualidade. O objetivo da alta performance é você hackear e masterizar cada um desses 6 pilares para que uma área da sua vida não afete a outra. Mas assim também como se uma área da sua vida estiver muito bem trabalhada, pode impulsionar a outra área da sua vida a ir para o próximo nível também. Por muitas vezes, uma pessoa está com problemas no pilar dos relacionamentos, então se ela tiver o pilar do controle emocional, que é o nosso quarto pilar, muito bem trabalhado, ela vai tender a realmente resolver o problema no quesito do pilar dos relacionamentos de uma forma muito mais eficaz. Então é de extrema importância a pessoa entender como cada um dos 6 pilares funciona, entender como andam os seus pilares, se os seus pilares estão elevados, se os seus pilares estão baixos, para você entender, realmente é uma busca por autoconhecimento dos 6 pilares, para poder masterizar e modificar cada um desses pilares para fazer com que eles performem o seu máximo. O 80-20 dos pilares, de cada um dos pilares, seria mais ou menos assim. Primeiro pilar, pilar profissional. No pilar profissional, você precisa encontrar o seu propósito. Então, se você encontrou o seu propósito no pilar profissional, você já tem basicamente meio caminho andado. Se você já encontrou e se você manifesta seu propósito. Você já está meio caminho andado para em direção a realmente construir esse pilar, do primeiro pilar, pilar profissional, da melhor forma possível. Segundo pilar, pilar financeiro. Significa você realmente hackear a sua vida financeira. É você se perguntar, é você se questionar se você realmente está vivendo a vida financeira que você efetivamente gostaria de estar vivendo. Caso não, você vai se questionar o que você pode fazer para poder mudar isso. Existem milhares de ferramentas para você poder hackear o pilar financeiro, como por exemplo, inteligência financeira, gestão financeira, organização financeira, mindset do dinheiro, ferramentas para entender como funciona a abundância, gratidão e muito mais. Então, você entender como o jogo do dinheiro funciona para que você jogue esse jogo da melhor forma possível em direção a você alcançar os seus resultados financeiros. Terceiro pilar, pilar do corpo e mente. Como você pode ter mais energia, disposição e muito mais hiperprodutividade ao longo do seu dia a dia. Nesse pilar, existem milhares de ferramentas. Por exemplo, sono, alongamento, exercícios físicos, alimentação, beber água, bulletproof coffee, respiração, meditação e muito mais. E essas são simplesmente algumas ferramentas que você pode estar utilizando para poder estar hackeando cada uma dessas áreas desse terceiro pilar, que é o pilar do corpo e mente. É lógico que cada uma dessas áreas dentro do pilar do corpo e mente merece um episódio específico para a gente poder estar entrando muito a fundo dentro dela e estar compartilhando com você como que você pode hackear esse pilar para você poder estar performando no seu máximo fisicamente. Quarto pilar, pilar do controle emocional. O controle emocional está relacionado a como que você lida com as suas emoções, como que você lida com os seus sentimentos, e não deixar que emoções e sentimentos controlem a sua vida. Não deixar que isso seja determinante na hora de você tomar as suas decisões durante o seu dia a dia. E não é tomar decisões baseadas em emoções e sentimentos, é tomar decisões baseadas
em valores. Então, é entender, e muitas vezes tomar decisões baseadas em emoções e sentimentos pode não ser uma decisão muito favorável para você. Então é importante entender e ganhar consciência disso, de como que você pode se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente. O quinto pilar, o pilar dos relacionamentos, está relacionado a como você se relaciona com as pessoas. Se sim, você se relaciona bem, e se não, você não se relaciona bem. Está relacionado também a como você constrói o seu network, ou seja, a sua rede de contatos para as outras pessoas. Então é muito importante você entender como esse pilar funciona, e ele tem várias pequenas áreas, como a família, amigos, relacionamentos profissionais, o cônjuge. Então é importante você entender cada uma dessas mini áreas desse pilar, desse quinto pilar, pilar dos relacionamentos. O sexto pilar é o pilar da espiritualidade. Eu não falo exatamente de religião, pois cada um tem a sua crença religiosa ou não, mas é mais voltado para a questão da intuição, de você ter a possibilidade de ser uma pessoa mais feliz e enxergar mais oportunidades na sua vida para que você possa manifestar da melhor forma possível o Strategic Lifestyle. Então, quando você hackeia cada um desses 6 pilares, você tende a ter mais resultados na sua vida. Esse foi o episódio de hoje. E para você que ficou até aqui comigo, é o seguinte, eu tenho um grupo no Telegram chamado Study Just Mind. O que é um grupo no Telegram? O Telegram é uma espécie de app bem parecido com o WhatsApp, onde eu posso compartilhar áudios com você. E nesses áudios eu falo sobre o que eu ensinei aqui na Study Just Class e vários insights que eu tenho ao longo do meu dia. E além de compartilhar esses insights da Study Just Class e insights do meu dia a dia, eu compartilho com você também em primeira mão os links dos novos episódios da Study Just Class e novidades do mundo Study Just. E se por acaso você está interessado em viver em alta performance, alavancar seus resultados e viver de fato o Study Just Lifestyle, em algum lugar aqui dessa página vai ter um link. Você clica nesse link, você vai ser direcionado direto para o grupo no Telegram. Esse é um grupo exclusivo meu, onde eu compartilho conteúdos somente lá. Os conteúdos que tem lá eu não compartilho em nenhuma mídia social. Então entre nesse grupo, participe, para você poder estar recebendo esse tipo de conteúdo. E eu te vejo no próximo episódio aqui da Study Just Class. É hora da Action.